Domingo é dia de Vasco da Gama e os preparativos para essa partida importantíssima pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Hoje foi mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa, mais um dia de preparação para esta decisão e, é claro, iremos trazer aqui a vocês informações importantes exatamente sobre essa partida. Informações até mesmo sobre o meio-campo francês Dimitri Payet. Havia uma grande expectativa de que o atleta viesse a ser regularizado a tempo e pudesse realizar a sua estreia nesse próximo final de semana. Porém, nesta manhã de quinta-feira, o Vasco recebeu uma notificação da Federação Francesa que atrapalha a estreia do atleta nesse próximo domingo. A gente vai falar sobre isso. Falaremos também, é claro, sobre outras situações envolvendo até saídas e chegadas no mercado da bola. Falaremos sobre STJD, Maracanã, vídeo bastante ditado com muitas informações importantes para você, torcedor vascaíno, nessa tarde de quinta-feira. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, torcedor, é o seguinte, a gente chegou aí aos 108 mil inscritos e falta muito pouco mesmo para a gente chegar à marca dos 109 mil. Então eu conto com você, conto com a sua ajuda. É o seguinte, você que está aqui e ainda não é inscrito do nosso canal, vem aqui embaixo. Tá vendo essa palavrinha inscrever-se? Aperte nela e faça parte da nossa família. Você não precisa se cadastrar, você não precisa pagar absolutamente nada, você não perderá nenhum tempo. É só vir aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Ajuda muito mesmo no nosso crescimento. Tanto você, né, que está chegando aqui pela primeira vez, quanto você também que já está aqui diariamente, porém ainda não se inscreveu no canal do Gigante. Além disso, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like no vídeo e não esqueça de aqui embaixo também, é claro, deixar nos comentários a sua expectativa para essa partida do próximo domingo contra o Palmeiras. E aí, torcedor vascaíno, vai dar Vasco contra o Verdão ou não vai dar Vasco? Coloque aí embaixo a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois como trouxemos a vocês uma manhã bastante ditada no nosso Gigante da Colina, mais uma manhã de treinos no CT Moacir Barbosa, visando essa partida do próximo final de semana, do próximo domingo, contra a equipe do Palmeiras. O jogo será realizado no Allianz Parque às 6h30 da noite. Um jogo importante. Ontem o Palmeiras inclusive entrou em campo contra a equipe do Deportivo Pereira pelas quartas de final da Copa Conmebol Libertadores, goleou jogando na Colômbia pelo placar de 4-0, construiu uma vantagem muito significativa para o jogo de volta e dificilmente o Palmeiras irá até mesmo com o time titular, né, nesse jogo do meio da semana que vem contra o próprio Deportivo Pereira. Expectativa é que o Palmeiras possa poupar até mesmo alguns atletas já visando as semifinais da Libertadores e até mesmo o restante de temporada. Então, com isso, aquela expectativa que o torcedor vascaíno tinha de que no domingo o Palmeiras viesse com um time alternativo, um time reserva, dificilmente irá acontecer. Hoje a expectativa é que o Palmeiras vai de fato com força máxima, não poupe titulares nessa partida contra o Vasco no próximo domingo. Ah, Lucas, você tá com medo do Palmeiras? É claro que não, mas é um time forte, é um time que tem realmente um elenco muito qualificado. Então, quantos menos dos titulares forem a campo, melhor para o Vasco da Gama. Mas se for os titulares, que vá também. A gente confia no trabalho do Ramon Rio Dias, a gente confia no nosso elenco e vai buscar a vitória independente do time que esteja do outro lado. Então, um jogo importantíssimo, um jogo essencial. Palmeiras, até informação importante a você, torcedor vascaíno, ainda não retornou da Colômbia. Palmeiras tem um avião particular, um avião do próprio clube. Porém, houve um problema na noite de ontem nesse avião e o Palmeiras não conseguiu sair, né, da Colômbia e logo após a partida pegaram um voo em direção ao Rio de Janeiro exatamente pelo problema que teve no avião do clube. Nesse momento o Palmeiras segue ainda no país e está esperando a resolução dos problemas. Caso os problemas continuem, o Palmeiras terá que pegar um voo fretado, essa é a expectativa e já adianto aqui a vocês. Isso, de certa forma, é bom para o Vasco da Gama, porque o elenco do Palmeiras ficará mais cansado. É claro, a gente não torce para nenhum mal por parte do Palmeiras, muito chata essa situação, mas esse desgaste deles terem que ficar mais uma noite na Colômbia, dormir num hotel, algo que não era esperado, desgasta completamente a equipe do Palmeiras. Isso é bom, visando a partida desse próximo domingo entre Vasco da Gama e o clube alviverde. Mas é ficar de olho, é jogo importante, é jogo decisivo, é Vasco e Palmeiras. E havia, inclusive, a expectativa
de que nesse próximo domingo houvesse uma grande estreia, né? A estreia do meio-campo francês Dimitri Payet. Ele que desembarcou na cidade carioca na quarta-feira retrasada, já está há uma semana e um dia aqui no Rio de Janeiro. Realizou seu primeiro treino, inclusive, na quinta-feira passada, ou seja, já está há uma semana treinando direto no Vasco da Gama. Hoje o Dimitri Payet é um atleta que treinou mais do que os outros atletas do Vasco. O Payet treinou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, terça, quarta e hoje, ou seja, treinou todos os dias em que teve à disposição. Já o elenco não treinou domingo porque era dia de jogo e o Payet treinou, pois não foi relacionado. E o elenco não treinou segunda, pois foi o dia de folga, mas o Payet foi até o CT Moacir Barbosa realizar o treinamento. Então o Payet está de fato muito focado nessa estreia com a camisa Cruz Maltina e vem dando o seu máximo no dia a dia para que o quanto antes possa estar à disposição do técnico argentino Ramon Angel Dias. E havia expectativa para que nesse próximo domingo o Payet viesse a estrear. Inclusive, né, o Vasco estava correndo contra o tempo e está num processo de regularização muito avançado para que o Payet pudesse estrear na partida desse próximo domingo. Porém, infelizmente, nessas últimas horas, a gente teve uma informação que acabou chateando de fato o torcedor vascaíno. Qual é a informação, torcedor? A Federação da França notificou o Vasco da Gama sobre uma suspensão que o Dimitri Payet nesse momento tem. O Payet acabou sendo expulso no jogo do futebol francês e até trago, né, a informação com mais exatidão a vocês do motivo que fez o Payet ser expulso. O Payet acabou de fato dando um tapa na cara de um jogador um defensor do Lens, que é um clube do futebol francês, foi o defensor Yannick Cahuzac. No caso, o Dimitri Payet teve uma discussão com esse atleta no final do jogo e acabou acertando um tapa no rosto do zagueiro. Então ele acabou sendo suspenso por 3 partidas, já cumpriu 2 jogos na França, mas ainda falta um jogo para ser cumprido. Então exatamente por esse motivo, nestes últimos dias, a Federação Francesa notificou o Vasco desse jogo que ainda falta de suspensão para Dimitri Payet. Ué, Lucas, então quer dizer que, poxa, a expulsão do Payet lá na França acaba resvalando aqui no Brasil? Sim, resvala. Então o Payet terá que cumprir esse jogo de suspensão. Esse jogo será cumprido no próximo domingo contra o Palmeiras. Então, mesmo que o Payet venha a ser regularizado, ele não possa entrar em campo. E olha, torcedor, uma informação importante aqui a vocês. Agora, mais do que nunca, o Vasco terá que correr contra o tempo para regularizar o atleta. Pois essa suspensão só será cumprida se o Payet estiver regularizado, estiver no bid da CBF. Se o Payet não estiver no bid da CBF até a próxima sexta-feira, ele deve aparecer para o jogo contra o Bahia. Mas como a suspensão não foi cumprida por ele não estar regularizado antes da partida contra o Palmeiras, ele terá que também desfalcar o Vasco contra a equipe do Bahia e só poderá estrear no dia 16 de setembro contra a equipe do Fluminense. Então, se o Vasco já queria correr contra o tempo para regularizar o Payet para o próximo domingo, agora o Vasco terá que correr mais do que nunca contra o tempo para regularizar o Payet, para que a suspensão caia já nesse jogo contra o Palmeiras. Porque se não cair nesse jogo contra o Palmeiras, se o Payet não for regularizado a tempo, o Payet terá que cumprir a suspensão no jogo contra a equipe do Bahia. Então, infelizmente, Dimitri Payet não poderá estar em campo. Então, o Vasco corre aí para realmente ajustar todos os detalhes tratando da estreia desse meio-campo francês. Hoje, o camisa 10 e grande craque desse elenco, Cruz Maltina. E pela parte da manhã, teve uma entrevista coletiva do Lucas Piton. Lucas Piton deu uma entrevista, falou, né, sobre esse atual momento do Vasco da Gama, falou sobre a partida do próximo domingo contra o Palmeiras. A gente vai falar mais sobre essa entrevista na parte da noite, mas o Piton também falou exatamente sobre ele, Dimitri Payet, sobre esse camisa 10, sobre as dificuldades que hoje se encontram, de um diálogo com o francês, mas falou também sobre a qualidade técnica que esse atleta tem e a importância que terá para o gigante da colina. Então, dê uma olhada aí nas palavras de Lucas Piton sobre o novo camisa 10, Dimitri Payet. Todos nós sabemos que o Payet é um jogador internacional, né? É notório a qualidade dele dentro do campo e vai vir para nos ajudar cada vez mais. É um cara que a gente tenta se dialogar ali usando gestos, quem não sabe o inglês, o francês, né? Mas a gente está se virando para se comunicar com ele. E como falei, ele é um jogador internacional que a qualidade dele dá para ver dentro do campo que é única. É um jogador muito técnico, muito bom, então vai vir nos ajudar, sim. Então, torcedor, de fato é torcer para que o quanto antes Dimitri Payet possa ser regularizado, para que essa suspensão não acabe sendo cumprida na partida contra o Bahia e já venha a ser adiantada nesse jogo contra o Palmeiras no próximo domingo. E falando, inclusive, né, em Campeonato Brasileiro, em partidas, falamos aqui, inclusive, sobre o jogo contra o Fluminense. Nessa parte da tarde de hoje, a partir do meio-dia,
esteve acontecendo um julgamento no Supremo Tribunal, aliás, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD. Um julgamento que irá julgar, né, é claro, esse novo recurso da Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que se refere a uma nova pena ao Vasco da Gama, a ampliação da pena sem público nos estádios. Torcedor, eu tô gravando esse vídeo por volta das 2h10 da tarde. Até o momento ainda não houve nenhuma resposta, ou seja, não tenho aqui a informação a vocês se o Vasco terá uma pena ampliada ou a pena parou nos 4 jogos, mas informações de bastidores que eu tenho aqui, já adianto aqui a expectativa realmente é que essa pena não venha a ser ampliada. É muito ilógico, de fato, a tentativa de ampliação dessa pena, dessa punição, saindo de 4 para 5, 6, 7 jogos. Então a expectativa realmente é que esse recurso não venha andar, que pare por aí em 4 partidas e o Vasco possa ter público sim contra a equipe do Fluminense na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Então, STJD tá julgando, o julgamento ocorreu a partir do meio-dia, a gente ainda não tem informação, se ela já saiu, deixe aí nos comentários. E outra informação importante, vamos agora sobre o Fluminense, né? Informação aqui importantíssima de trazer a vocês. O que acontece, torcedor? A gente durante essa semana trouxe a informação que o Maraca foi fechado, lembra? Maraca será fechado a partir do próximo dia 30, sem data para liberação para a abertura do Maracanã. Qual o motivo? Vasco da Gama. Flamengo e Fluminense fecharam o Maracanã por causa do Vasco, para que o Vasco não mande jogos no Maracanã, principalmente o jogo contra o Fluminense que estará acontecendo no dia 16 de junho. Lucas, isso é verídico? Sim. Na próxima segunda-feira estará acontecendo o sorteio das finais da Copa do Brasil. Um jogo será no Morumbi e outro no Maracanã. Um jogo será no dia 17 e o outro no dia 24. Se a primeira partida no dia 17 for realizada no Maracanã, mesmo com o clássico no dia 16, o Maraca só será reaberto no dia 17, para que o Vasco não mande o seu jogo contra o Fluminense no Maracanã, para que o Fluminense não jogue no Maraca como visitante. Essa é a situação atual vergonhosa do nosso Cruz Maltino, ou, aliás, do governo público sobre o nosso Cruz Maltino. E aí pode entrar numa outra questão, né, do tipo, poxa, tá bom, não vai mandar o jogo no Maracanã, mas vai mandar um São Januário, certo? Também não. Porque a informação que tivemos aí nessas últimas horas é que mesmo que um São Januário venha a ser liberado pelo poder público, até porque hoje os portões estão fechados, o Vasco não poderá mandar esse clássico contra o Fluminense em São Januário. Um laudo aí da Polícia Militar, produzido no dia 29 de maio deste ano, proibiu clássicos em São Janu. Então, torcedor, o Maraca estará fechado e São Januário não poderá ser o palco dessa partida porque a Polícia Militar fechou. Então, além de hoje os portões de São Januário estarem fechados por uma ordem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do TJRJ, o São Januário também está fechado para clássicos por uma ordem da Polícia Militar. Então, cara, é muita injustiça e infelizmente o Vasco não pode mandar o clássico no Maraca e não pode mandar o clássico no São Januário. Lucas, para onde vai esse clássico? Manaus, Espírito Santo, Brasília. Essa é a expectativa. Uma vergonha aí o que está acontecendo, né? Esse grande preconceito sobre o nosso estádio, sobre a nossa casa, sobre o nosso São Januário. Mas enfim, essa é a informação que temos a trazer a vocês. E gente, para finalizar o vídeo, algumas informações aqui importantes. A primeira, sobre Alex Teixeira, né? Alex Teixeira, esse camisa 7 atualmente do Vasco da Gama, um atleta que foi contratado no ano passado com status de craque, status de jogador que mudaria o nível do atual elenco, vem perdendo cada vez mais espaço dentro do grupo. E a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante, nesse segundo vídeo da quinta-feira, é que o jogador já vem procurando um novo caminho para a temporada de 2024. Alex Teixeira hoje tem um dos maiores salários desse elenco e é um dos atletas que menos desempenha. Não vou falar que é o pior atleta, um dos piores atletas, mas é o atleta que menos desempenha. Então, exatamente por esse motivo, o camisa 7, segundo informações da Rádio Itatiaia, já vem buscando novos caminhos. Ele vem buscando caminhos aí no exterior, futebol russo, futebol ucraniano, futebol chinês, onde deu muito certo aí nessas últimas temporadas. Então, já foi procurado e a expectativa é que realmente o Vasco não renove o contrato com o Alex Teixeira e ele venha dar adeus ao Gigante da Colina. Infelizmente, um retorno que era muito esperado e mais um tiro que saiu pela culatra. Um retorno que, infelizmente, não deu certo para o Vasco da Gama. Informação final aqui, rapidamente, sobre 3 atletas. Atletas que negociavam e negociaram com o Vasco da Gama nesta última janela. 4. Primeiramente, sobre Jorge Carrascal, lembra dele?
um dos grandes destaques, jogador colombiano, que o Vasco tentou trazer para ser o camisa 10 do Cruz Maltino. Carrascal fechou nesses últimos dias com o Dinamo Moscou da Rússia. Saiu do CSKA Moscou da Rússia e foi para o Dinamo Moscou por um valor de 6 milhões de libras, algo em torno de 32 milhões e meio de reais. O Vasco na época havia oferecido 4 milhões e meio e o CSKA Moscou negou. Então, destino confirmado para Jorge Carrascal. Outro nome é Alexis Sanches. Alexis Sanches também, mais um nome especulado no Vasco nessa última janela de transferências. Vasco, Santos tentaram aí a contratação desse atleta, seu destino já foi confirmado. Inter de Milão será o destino do chileno, é o novo reforço da Inter, também já está confirmado por lá. E mais dois nomes, Michel Santos e Diego Vadioies, dois nomes do Talleres, dois nomes que negociaram com o Cruz Maltino, dois atacantes. Informação que tivemos aí nessas últimas horas é que esses dois atletas estão a caminho do Juarez do futebol mexicano. Os dois fecharão com o mesmo time. Ou seja, 4 jogadores aí que o Vasco negociou, avançou nas tratativas nessa última janela de transferências, tem o seu futuro confirmado em outro clube que senão o Cruz Maltino. Farão falta? Ou, aliás, estão fazendo falta? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Torcedor, a gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, um vídeo agitado, um vídeo com muita informação e apenas o segundo vídeo desta quinta-feira. Já, por volta das 8 horas, 7h30 da noite, estaremos retornando com Boa Noite Gigante e contamos aí com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo e como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.